Atenção, atenção, Cereto News chegando e vai fechar a janela. Janela, ó, vai fechar. Contagem regressiva para fechar a janela. E aí, cadê os reforços, Corinthians? O Felipe Coutinho vem ou não vem? Hoje eu conversei com uma pessoa ligada ao Corinthians e me deu mais detalhes sobre essa questão aí do Felipe Coutinho, se ele vem ou não vem para o Timão. Tá uma novela, já tá chato demais. Mas eu vou contar mais detalhes para vocês agora, Cereto News, porque a janela vai fechar amanhã, dia 31 de janeiro. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho, receba todas as notificações, né? Ative o sininho, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, deixe o seu like e compartilhe os vídeos, compartilhe as lives, está gostando do canal, deixe o seu comentário, porque a sua opinião faz toda a diferença. Vai fechar a janela no Corinthians, dia 31 de janeiro, estamos então na contagem regressiva. Na verdade, vai fechar a janela na Europa. Eu vou explicar direitinho como é que funciona essa questão da janela, porque tem muita gente confundindo. E aí, o Felipe Coutinho vem ou não vem para o Corinthians? O Corinthians vai trazer reforços ou não vai trazer reforços? O Timão que venceu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Paulista, vitória de 2-1 e quebrou o tabu no Morumbi. O freguês voltou, o freguês voltou, o freguês voltou. Esse vídeo é em nome de OneFootball. Baixe o aplicativo da OneFootball. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball. Todos os times, jogadores, gols, estatísticas. Você entra lá no aplicativo da OneFootball ou escaneia aí através do QR Code. Eu recomendo o aplicativo da OneFootball, é muito legal. Lá você pode ver os melhores momentos do jogo do Corinthians e pode ver também o campeonato alemão, a Bundesliga ao vivo e a cores, com exclusividade, a Bundesliga na OneFootball. Olha só, eu vou começar falando então dessa janela, para dizer o seguinte, que a janela na Europa, entre os clubes da Europa, termina amanhã. No dia 31 de janeiro, à meia-noite. Termina amanhã entre os clubes da Europa. Por exemplo, Barcelona para a Juventus de Turim, Juventus de Turim para o Bayern de Munique, o Liverpool da Inglaterra para o Real Madrid. As negociações envolvendo os clubes da Europa. Entre eles, a janela ela fecha no dia 31 de janeiro, mas para eles, para os clubes da Europa, não tem nada a ver com o futebol brasileiro, ou seja, tem a ver com o futebol brasileiro se, é claro, se os clubes europeus contratarem os jogadores brasileiros. Então, a janela encerra para quem vai de dentro para fora. Por exemplo, se o Liverpool quiser contratar o Fausto Vera, bate aí na madeira, tenha só até amanhã, 31 de janeiro, para contratar, né? Porque senão não dá tempo de inscrever o Fausto Vera a tempo da janela. É a janela para a Europa. Se o Liverpool quiser contratar o Yuri Alberto, estou dando o exemplo do Liverpool, o Real Madrid quiser contratar o Yuri Alberto, show, Cereto, chá pra lá, esquece isso, nem pensa nisso, mas se quiser contratar agora para essa janela, tem que correr para contratar até 31 de janeiro. Bom, essa é a janela. Tem uma segunda janela que é muito importante lá para o futebol europeu, que é no meio do ano, né? A partir de maio, quando terminam os campeonatos europeus, vai começar a nova temporada, e aí a janela começa em maio, junho, começa a nova janela. Para o futebol brasileiro, essa janela vai continuar aberta, de fora para dentro, até o mês de abril. O futebol brasileiro, os times brasileiros podem contratar até o mês de abril, porque é no mês de abril que começa a Libertadores da América. E depois fecha de novo a janela no mês de abril e abre no mês de julho. Então, o futebol brasileiro tem uma janela maior para fazer as contratações até o mês de abril e depois
abre de novo no mês de julho. Então, por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando isso pela questão do Felipe Coutinho. Porque eu conversei hoje com uma pessoa ligada ao Corinthians, deu uma esfriada boa a questão do Felipe Coutinho. Quase ninguém mais fala nos bastidores do Corinthians sobre o Felipe Coutinho. A não ser que o Duílio Monteiro Alves esteja trabalhando muito quieto, né? E é característica do Duílio trabalhar com discrição, né? Ele não costuma espalhar muito aquilo que ele faz, ele costuma... O Duílio não fala muito sobre aquilo que ele faz, mas ele falou abertamente que ele tinha o interesse, sim, na contratação do Felipe Coutinho, né? Isso já virou uma novela, já tá chato, o torcedor corintiano não aguenta mais, mas é aquela história, né? O Corinthians ficou de fazer uma proposta para o Aston Villa da Inglaterra, se o Aston Villa não negociasse o Felipe Coutinho até o dia 31 de janeiro. Pelo que eu tô sabendo hoje, o Aston Villa, pelo que eu fiquei sabendo hoje, confirmando, né, já as informações que a gente tinha, o Aston Villa não tá afim de negociar o Coutinho, não recebeu proposta para... Aliás, o Aston Villa tá afim de negociar, né? O Aston Villa quer vender o Coutinho. Não recebeu proposta de nenhum time da Europa para negociar o jogador, então não deve pintar essa negociação nesse momento na Europa, mas o Aston Villa deve esperar a janela do meio do ano, que é a janela mais forte, onde os clubes se mexem mais. Então, dificilmente o Corinthians vai conseguir um empréstimo do jogador, né? O Corinthians, inclusive, já estaria tirando o pé do acelerador nesta contratação, pelo menos nesse momento. Me disse uma pessoa ligada ao Corinthians, olha, essa história deve aquecer mais no mês de maio, porque é mais perto da outra janela, quando vai chegar a outra janela mais importante, a janela da Europa. Então, nesse momento, o Corinthians teria aí mais um tempo para tentar fazer a contratação. Repito, não é o Corinthians que tem pressa, mas o Aston Villa não quer emprestar, o Aston Villa só quer negociar em definitivo, quer vender, o Corinthians não quer comprar, né? O Corinthians quer emprestar, mas a negociação me parece muito distante nesse momento. Deu uma esfriada gigantesca. Sabe aquela história do tá quente, tá frio? Nesse momento, a impressão é que tá gelado, né? A impressão é que a negociação com o Felipe Coutinho ficou gelada. Bom, quem tá quente mesmo é o time do Corinthians, que venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1. E olha, gente, nesse mês de fevereiro, que começa pro Corinthians, né? O Corinthians só vai jogar no final de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É um mês de clássicos para o Corinthians. Se o Corinthians vencer o clássico, e eu quero falar desses clássicos, mas antes eu quero falar do Aposta Ganha. Porque no Aposta Ganha, o meu amigo Charles Toledo, ele apostou R$50 na vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Ele apostou R$50, convicto de que o Corinthians venceria o São Paulo lá no Morumbi. E ele ganhou R$272. É isso mesmo, 200 e quase R$300 ele ganhou na aposta que ele fez na vitória do Corinthians. Olha só, que boa oportunidade você tem. É só entrar com o meu QR Code, você ganha R$5 para você fazer a aposta. Faça como Charles Toledo. Ele apostou na vitória do Corinthians no Morumbi, apostou R$50 e ganhou R$272. Teve um excelente investimento, foi uma excelente aposta do Charles Toledo. Deixa eu botar a tabela de jogos do Corinthians nesse mês de fevereiro. O Corinthians tem muitos clássicos nesse mês de fevereiro. Praticamente ele completa, né, os clássicos da fase de classificação do Campeonato Paulista. Ele já ganhou do São Paulo pelo placar de 2-1. Bom, joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é o próximo jogo. Vai ter uma semana inteira para trabalhar o Corinthians até esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 18h30, jogo na Neoquímica Arena no próximo domingo, no próximo final de semana. Depois, no meio de semana, no dia 9, ele pega o São Bernardo, em São Bernardo esse jogo. Aí no dia 12, mais um clássico, né, a Portuguesa, que demitiu o técnico hoje, a Portuguesa, hein? Demitiu o Mazola Júnior. Corinthians e Portuguesa e Corinthians voltam a se enfrentar na Série A do Campeonato Paulista. E esse jogo vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, hein? A Portuguesa vendeu o mando de jogo por R$1 milhão e vai jogar no Mané Garrincha em Brasília. No dia 16 de fevereiro, então olha, 1, 2, 3, daqui 4 rodadas, o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras.
Anote aí na sua agenda. Corinthians e Palmeiras, o grande jogo desse campeonato. Corinthians e Palmeiras, 16 de fevereiro, é uma quinta-feira, às 9h30 da noite. O jogo vai ser em Itaquera. No dia 19 de fevereiro, Corinthians e Mirassol, às 18h30. E no dia 26 de fevereiro, Santos e Corinthians, às 4 da tarde, na Vila Belmiro. Mais um jogo, deve ser na Vila Belmiro ou no Canindé. O Santos também está mandando jogos no Canindé. Mais um clássico do Corinthians. E por que eu estou falando desses clássicos? Primeiro, porque são os jogos mais importantes, os jogos mais difíceis do Corinthians no Campeonato Paulista. É onde você faz a medição mesmo, se o time tá bem, se o time não tá bem, é o grande termômetro, né? É o grande parâmetro para você saber se o time tá forte, se o time não tá forte. E outra, o Corinthians voltou a vencer clássicos. Com o técnico português, com o ex-técnico português, o Corinthians não vencia clássico nenhum, né? Agora, o Corinthians voltou a vencer clássicos com o Fernando Lázaro. Volta para cá, Tom. O Corinthians voltou a vencer clássicos com o Fernando Lázaro. Quebrou o tabu no Morumbi e venceu o clássico de novo. Com o Watson dando show. O Show! Como tá jogando bola o Watson, hein? Fazendo uma função tática muito importante. Como tá jogando bola o Rony também, hein? O Rony que pode dar lugar ao Fausto Vera. Como tá jogando bola o Guedes? Guedes tá jogando muita bola. E o Fernando Lázaro mostrando que tem muita competência. O Rony pode dar lugar ao Fausto Vera para o próximo jogo. A tendência é que o Fausto Vera volte ao time do Corinthians. Fausto Vera tá se recuperando de uma contusão. E o Renato Augusto, esse sempre jogou muita bola, né? E continua jogando muita bola. O Corinthians vai muito bem, obrigado. E o Corinthians venceu o São Paulo. E o freguês voltou. E o freguês voltou. E o freguês voltou. Uou, e as coisas voltaram para os devidos lugares. Ou seja, CPF na nota. Corinthians vencendo o São Paulo. Nenhuma novidade, não é isso? Nenhuma novidade. Agora o tabu, de novo, do lado do Corinthians, né? Porque o Corinthians jamais perdeu para o São Paulo em Itaquera. E é um mês importante para o Corinthians, porque vai enfrentar os clássicos, então, contra o Palmeiras, contra a Portuguesa e também contra o Santos. Seria, mas Portuguesa e Corinthians é clássico? É sim, Portuguesa e Corinthians é clássico, tradicionalíssimo aqui do futebol de São Paulo. Corinthians hoje, os jogadores reservas jogaram contra o time sub-17. Foi um jogo-treino dos reservas contra o Sub-17 e o Corinthians ganhou pelo placar de 1-0. Sabe gol de quem? Sabe de quem? Como diria o Luiz Roberto. Você tá vendo aí o Juliano, tá vendo também o Paulinho. Paulinho jogou ontem e jogou hoje, hein? O Paulinho cada vez mais se recuperando fisicamente. O Romero, quem fez o gol do Corinthians foi o Júnior Moraes. Deixa eu botar o time aí que jogou. Para você saber exatamente qual foi o time que jogou. Não sei exatamente qual foi o sistema tático, mas o time que jogou foi esse aí. O Carlos Miguel, o Rafael Ramos, o Caetano, o Bruno Mendes e o Matheus Bidu. O Paulinho, o Juliano e o Matheus Araújo. Romero, Júnior Moraes e Arthur Souza. O Arthur Souza também é centroavante, né? O Wesley também participou desse treino, tá? O Wesley que é atacante e também tem sido aproveitado, é garoto da base. Então, foi um treino importante, um jogo-treino ao Rafael Ramos aí, porque coloca os reservas para atuarem, né? E olhando para esse time reserva, né, eu fico cada vez com mais a sensação que o time do Corinthians, os 11 titulares, o Corinthians tem um time titular, 11 titulares, o time pode ser campeão paulista, pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Copa do Brasil. O time do Corinthians pode ser campeão da Libertadores, pode enfrentar qualquer time do futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético. O time titular do Corinthians pode fazer frente para qualquer equipe do futebol brasileiro. O problema do Corinthians é quando você vê o time reserva, né? A gente mostrou aí. Mostra de novo o time reserva, Tom. Quando você olha o time reserva, que é o grande problema do Corinthians. O Corinthians não tem jogadores reservas de qualidade suficiente. Você vê Matheus Bidu, Caetano, Rafael Ramos, aí já vem pra molecada, né? Matheus Araújo, Júnior Moraes, Romero, cai demais a qualidade dos jogadores reservas. Quando o Fernando Lázaro tem que mexer no time, e tem sido isso, tem demonstrado isso nos jogos do Corinthians, quando ele tem mexido no time, o time cai de produção.
né? Em relação ao time titular, o time reserva é bem fraco, né? O time titular é bom, mas o time reserva é bem fraco. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu quero ler o que você comenta, quero saber o que você acha, eu leio todos os comentários. O Douglas, zaga do Timão muito despreparada, e isso é falta de treinamento de posicionamento, pois além de lentos, estão sempre sem marcar ninguém, perdidos. Vejam o gol 3 contra 1, e saíram os 3 deixando o único livre dentro da área sozinho para receber a bola e fazer o gol. Tá bravo com a zaga do Corinthians, o Douglas. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O André Alves. Boa noite. O Fausto Vera faz muita falta, mas o Rony é pura raça, é raça pura. Grande vitória. Também acho que o Rony tá jogando muita bola. Quem sabe uma dupla de volantes com os dois, hein? Ficaria legal, Fausto e o Rony. O Matheus, Corinthians tem que contratar mais um zagueiro para reforçar a defesa e um meia camisa 10 para reforçar o ataque. Exemplos, Felipe Coutinho e Felipe são bons nomes. O zagueiro seria o Felipe, né, do Atlético de Madrid, e o Felipe Coutinho. Todo mundo dizendo que o Corinthians precisa de reforços. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Pedro Alves, Adson, moleque novo, fez gols, pede para sair e cansou, não entendi. O time jogou muito Fábio Santos, Fagner, até o Gil jogou bem. O Yuri dá o sangue, o Lázaro não podia colocar o Paulinho nesse jogo. Quase leva um empate depois de 2-0. Também acho que não era jogo pro Paulinho não, mas ele não tinha muito o que fazer, ele olhou pro banco, né, e botou o Paulinho. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Emerson Casagrande. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cereto. O Adson mereceu fazer estes gols. O moleque é muito dedicado e merece. E que passe foi esse do Renato Augusto e do Fagner, hein? Muito bom. Também achei, muito bom. O próximo comentário do Eric Nazaré. Ganhamos, boa vitória, mas bora tirar uma lição dessa partida. O Paulinho não era para esse jogo. Mesmo o Yuri estando mal, com a entrada do Juliano também, o time fica envelhecido e muito lento. Resultou no gol deles. Você vê que o torcedor sabe de futebol, né? O torcedor enxerga futebol. E tá dizendo que não era o jogo pro Paulinho entrar. O próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Matheus Cruz. Vitória importante, tabu quebrado, porém temos que falar do Corinthians no segundo tempo. Parte física, os caras morreram aí. Começou a levar uns ameaços, mas o importante é ganhar principalmente. A parte física do Corinthians, o Corinthians não tá bem na questão física, não. O próximo comentário é o seu. Você deixa o comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante e faz a diferença. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, né, participe do canal, apertando o botão vermelho, aqui embaixo é de graça, você não paga nada, aperte o sininho para receber todas as notificações, me segue nas redes sociais, @CarlosCereto, e deixe o seu like, hein? O seu like é importantíssimo, tá? O seu like faz toda a diferença. Na live de ontem do Acabou a Brincadeira, tivemos 3.000 likes. 3.000 likes na live de ontem do Acabou a Brincadeira. Então, deixe o seu like, rapaziada, se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando do canal, e seja membro do canal do Cereto, porque eu já abri um novo grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Para isso, para você participar, você precisa ser membro do canal do Cereto e mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram, tá bom? É isso. Seja membro do canal do Cereto e manda uma mensagem no direct do Instagram que eu te coloco no grupo de WhatsApp do canal do Cereto. É isso, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. O freguês voltou. O freguês voltou. O freguês voltou. Continue no canal. Tchau.